O peso de carregar o que já acabou. Quando o passado ainda pesa, há um cansaço que não vem do corpo. Não é falta de sono nem excesso de tarefas. É um cansaço silencioso, profundo, que se instala na alma. Você já sentiu isso? A sensação de estar sempre carregando algo invisível. Algo que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Algo que já terminou, mas que de alguma forma ainda vive dentro de você. Pode ser uma relação que acabou, uma amizade que se perdeu, um sonho que não deu certo, uma versão sua que já não existe mais. O problema não é o fim. O problema é continuar vivendo como se aquilo ainda estivesse acontecendo. Hoje, vamos falar sobre o peso de carregar o que já acabou. Sobre como o passado, quando não é acolhido e liberado, se transforma em uma âncora. E sobre como aprender a soltar não é desistir. É sobreviver. Respire fundo. Este vídeo não é apenas para ouvir, é para sentir. Por que insistimos em carregar o passado? O ser humano não se apega apenas ao que foi bom. Muitas vezes, se apega ao que doeu. Isso acontece porque o cérebro busca sentido. Ele tenta entender onde errou, o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido evitado. Então, ele volta. Volta para a conversa que não aconteceu, para a decisão que parecia errada, para o momento em que tudo começou a desmoronar. E sem perceber, você passa a viver mais no ontem do que no agora. Carregar o passado dá uma falsa sensação de controle, como se ao relembrar 1000 vezes você pudesse mudar o final. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. O passado não muda. Quem muda é você. E enquanto você insiste em carregar aquilo que já acabou, o presente vai ficando pesado demais para ser vivido. O apego à dor conhecida existe algo que poucos admitem. Às vezes, o que acabou ainda dói, mas é uma dor conhecida. E o desconhecido assusta mais do que a dor familiar. Soltar o passado significa entrar em um espaço vazio, um lugar onde você ainda não sabe quem é, nem o que vem depois. Então, mesmo machucado, você segura. Mesmo cansado, você insiste. Mesmo sofrendo, você permanece. Porque no fundo, existe o medo de não saber viver sem aquilo. Mas aqui está uma verdade essencial. Aquilo que já acabou não pode te sustentar, só te consome. O peso invisível que você carrega todos os dias. Carregar o que já acabou não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. É o pensamento que surge do nada. A comparação constante. A sensação de que algo está faltando. Você segue em frente, mas arrastando o passado atrás de você. E isso se manifesta no corpo. Cansaço sem explicação. Aperto no peito. Falta de entusiasmo. Dificuldade de se abrir para o novo, porque não dá para abraçar o futuro com os braços ocupados pelo passado. Quando o fim não foi aceito. Nem todo fim é claro. Nem todo fim vem com explicação, conversa ou despedida.
Às vezes, as coisas simplesmente acabam. E isso dói ainda mais. A falta de fechamento cria feridas abertas. E feridas abertas pedem atenção o tempo todo. Mas a aceitação não depende da atitude do outro. Ela nasce dentro de você. Você não precisa entender tudo para seguir em frente. Precisa apenas aceitar que acabou. E aceitar não significa concordar. Significa parar de lutar contra o que já é. O luto silencioso. Carregar o que já acabou é viver um luto que nunca termina. Luto não é só sobre morte, é sobre perdas. Perder alguém. Perder uma fase da vida. Perder uma versão de si mesmo. E quando esse luto não é vivido, ele se transforma em peso emocional. Você segue sorrindo por fora, mas por dentro sente que algo ficou para trás. Permita-se sentir. Permita-se chorar o que foi perdido. Porque só aquilo que é sentido pode ser liberado. Soltar não é esquecer. Existe um grande equívoco. Achar que soltar é apagar da memória. Não é. Soltar é lembrar sem dor. É olhar para trás sem vontade de voltar. É agradecer pelo que foi, sem desejar que ainda seja. Soltar é libertar-se da expectativa de que aquilo deveria ter sido diferente. O medo de se desapegar. Muitas pessoas não soltam porque acreditam que, ao fazer isso, estarão invalidando tudo o que viveram. Mas a verdade é o contrário. Você honra o passado quando para de sofrer por ele. Quando transforma aprendizado em sabedoria. Quando deixa de carregar culpa, ressentimento e arrependimento. Nada foi em vão. Mas nada precisa ser carregado para sempre. O que acontece quando você finalmente solta? Quando você solta, algo muda silenciosamente. O corpo relaxa. A mente desacelera. O coração respira. Você começa a perceber oportunidades onde antes só via perda. Começa a sentir leveza onde antes só havia peso. E aos poucos, o presente se torna habitável novamente. Um exercício de libertação. Feche os olhos por um momento. Imagine tudo o que você ainda carrega. Pessoas, situações, dores, culpas. Agora, visualize-se colocando tudo isso em uma caixa. Uma caixa pesada. Agradeça mentalmente por tudo o que isso te ensinou. E com calma, coloque essa caixa no chão. Ela não precisa mais ser carregada. Respire fundo. Você não é o que perdeu. Você é o que sobreviveu. Escolher a leveza é um ato de coragem. Carregar o que já acabou não é sinal de amor. É sinal de apego. E o apego, quando não é curado, vira prisão. Você não veio ao mundo para viver preso ao passado. Veio para viver o agora. Soltar não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão. A decisão de não se punir mais, de não reviver o que já passou, de não carregar o que não te leva adiante. Que hoje você escolha a leveza,
que você honre sua história, mas não viva dentro dela. Se este vídeo falou com você, permaneça mais um pouco em silêncio antes de sair. E se quiser continuar essa caminhada, inscreva-se no canal. Não para consumir mais conteúdo, mas para lembrar, sempre que precisar, de voltar para o agora.